Começa agora mais um estudo sobre as institutas da religião cristã e no estudo de hoje você verá a doutrina a respeito dos sacramentos. O que significam os sacramentos? Também veremos a respeito do batismo. O batismo pode salvar? Tem algum poder no batismo, na água ou no vinho da Santa Ceia? Também veremos a respeito do batismo de crianças. Crianças podem ser batizadas? Tudo isso no estudo de hoje. Acompanhe o estudo até o final. Deixe já o seu like, comente, compartilhe para outras pessoas, ajude e se inscreva no nosso canal. Abrimos as nossas Bíblias, o texto básico de hoje, que é Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, e diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós já vimos aqui nas Institutas que nós estamos estudando a primeira versão das Institutas, primeira edição de 1536. Por que estudar as Institutas da religião cristã? Simplesmente é a obra de maior importância da Reforma Protestante do século XVI. E ela traz um compêndio, um resumo de doutrinas bíblicas e também refutando alguns erros, algumas heresias da Igreja Romana. Por isso é muito importante todo aquele que se diz evangélico, protestante, conhecer essa obra e saber mais sobre a razão da nossa fé. Porque Calvino aqui não inventa doutrinas novas, mas simplesmente expõe a doutrina das Escrituras. Nós já vimos que as Institutas da religião cristã é dividida em 4 partes. A primeira parte vai falar sobre a lei, os 10 mandamentos. A segunda parte vai falar sobre a fé, o credo apostólico, uma exposição do credo apostólico. A terceira parte, ele fala sobre oração, e assim traz a oração do Pai Nosso. E na quarta parte ele vai falar sobre a igreja, ele vai falar sobre os sacramentos, sobre liberdade cristã, sobre poder eclesiástico, administração pública, tudo isso nas Institutas da religião cristã. Se você quer aprender sobre política, leia as Institutas, porque aqui ele traz conselhos preciosos, porque até o objetivo das Institutas é levar o ensinamento ao próprio rei Francisco I, rei da França, que estava perseguindo os protestantes naquela época. E também todo aquele que lesse essa carta, esse livro, poderia ser instruído na fé bíblica, na fé que a palavra de Deus nos apresenta. Até aqui fica uma dica para você que é líder, presbítero, pastor, que está nos assistindo. Você pode trabalhar na sua igreja esse livro ou também o estudo em 4 pontos: lei, fé, oração e igreja. Fica aí uma dica de estudos bíblicos para você fazer na sua igreja. E aqui você tem um material muito bom que vai expor os 10 mandamentos, a lei, o credo apostólico, resumo de todas as doutrinas da fé cristã, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, e também doutrinas como a dos sacramentos. Então fica a dica aí como um livro excelente, né? Como propostas até para a escola dominical, para estudo pessoal. Se você nunca estudou sobre esses temas, são 4 temas essenciais para todo aquele que se diz cristão. Vamos então começar o nosso estudo de hoje, fazendo a leitura lá das Institutas, na página 209. Ele fala o que significa o sacramento primeiro. Ele diz assim: o que é um sacramento? É um sinal externo pelo qual o Senhor representa e atesta a nós sua boa vontade para conosco,
com o fim de sustentar a debilidade de nossa fé. Outra definição é o testemunho da graça de Deus declarado a nós por um sinal externo. Então ele diz aqui que o sacramento foi dado por Deus como um sinal até para nós, para materializar a nossa fé, porque nós somos débeis, nós somos fracos e nós precisamos de algo palpável. Por isso os sacramentos foram dados como selos, sinais que mostram aquilo que nós cremos. E ele diz assim: e assim Deus faz provisão para a nossa ignorância, a ignorância de nossa mente, e para a debilidade de nossa carne. E aí aqui ele diz que nós não podemos criar sacramentos, né? A verdade por si só basta, nesse parágrafo seguinte. A palavra de Deus por si só basta. E os sacramentos só confirmam a palavra de Deus. Os sacramentos não validam a palavra de Deus como se ela dependesse deles. Pelo contrário, são eles que dependem da palavra. É por isso que são chamados de meios subordinados da graça, porque o meio por excelência é a palavra de Deus. Daí não se cria sacramentos fora da palavra. Pelo contrário, nós extraímos da palavra aqueles sacramentos dados por Deus, os quais são dois: a Santa Ceia e o batismo. Nós vamos tratar em relação a isso no estudo seguinte. Ele fala também na página 210 o seguinte: os sacramentos, aqui, nosso compassivo Senhor, de tal modo se acomoda a nossa capacidade que nos conduz a si, inclusive por meio desses elementos terrenos e na carne, nos faz contemplar as coisas que são de seu Espírito. É o que nós falamos, né? Deus materializando a fé através desses sinais, né? Algo que é dom do Espírito, dado para nós de forma visível, de forma clara, para que a nossa carne possa ver, contemplar. Os sacramentos confirmam a fé, ele vai dizer isso. Os sacramentos são exercícios que nos tornam mais seguros da confiabilidade da palavra de Deus. E Agostinho usa a palavra sacramento como uma palavra visível, em virtude de representar as promessas de Deus como se pintadas num quadro. Nós usualmente falamos também acerca de como se fosse uma dramatização, como se fosse um teatro daquilo que é revelado nas Escrituras. Então, é esse o objetivo dos sacramentos. Foram apresentados por Deus com o fim de servir a nossa fé, a saber, nutri-la, exercitá-la e aumentá-la. Aí vai perguntar, né, na página 212, essa confirmação de fé nos faz falta? E ele cita aqui aquele texto de Atos 8:37, onde Filipe responde ao eunuco que o batismo lhe seria permitido se cresce de todo o coração. Então, o que significa isso? E nas Escrituras, muitas vezes nós lemos essa expressão, de todo o coração. Ele vai dizer, essa passagem, crer de todo o coração, não equivale a aderir Cristo com perfeição, mas apenas abraçá-lo de coração e com a mente sincera. Não significa estar saturado dele, mas desejá-lo com afeto ardente, ter sede dele e suspirar por ele. Então, não é uma fé perfeita em Cristo, o de todo o coração, mas é uma fé sincera e profunda. É isso que significa crer de todo o coração, com sinceridade e com profundidade, com aspiração profunda por Cristo. E aqui ele vai citar outros salmos. Passando aí para a página 216, ele vai dizer o seguinte: há quem busque no próprio sacramento um pretexto para seu erro, porém tais pessoas fazem isso sem sabedoria alguma. Então, essa palavra sacramentos encontra na Bíblia
uma outra palavra que significa sinais. Porém, ele vai lembrar que a palavra sacramento significa o juramento solene que o soldado presta ao seu comandante ao entrar para o serviço militar. E assim, por semelhante modo, nós também, quando professamos a Cristo, o nosso comandante, nós juramos e nós testificamos que nós servimos sob a sua bandeira. É aqui que ele vai dizer. Por isso essa palavra, sim, se harmoniza, podemos usá-la, apesar de não estar na Bíblia. A palavra sacramento não está na Bíblia. Porém, a ideia que traz do serviço a Cristo também é bíblica. Até outra palavra que não está na Bíblia, mas a ideia é bíblica, que nós já falamos, a palavra trindade. Não está na Bíblia, mas a doutrina da trindade é bíblica, né? Essa palavra sacramento se harmoniza com a Bíblia quando ela traz esse significado de que nós devemos servir a Cristo, né? Nós testificamos a Cristo, nós mostramos a Cristo através de um sinal e juramos a fidelidade a Ele, ao que Ele ordena na sua palavra, uma santa ordenança de Cristo. Então, essa palavra se harmoniza assim com o conceito bíblico que é ensinado sobre o batismo, sobre a ceia, sobre os sacramentos. Os sacramentos não justificam nem conferem graça. Pergunta: o batismo e a Santa Ceia têm poder em si? Olha só o que ele vai dizer. Existem aqueles que anexam aos sacramentos alguma espécie de poder secreto, com o qual, em parte alguma, se lê que Deus os houvesse dotado. Então, tem gente que acha que tem poder, sim, o batismo. O que purifica é a água do batismo. O que nos faz ser salvos é o cálice que nós tomamos e o pão que nós comemos na hora da ceia. Tem gente que pensa assim, mas em nenhum lugar da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, nós encontramos nenhuma afirmação que dê razão para esse pensamento. Esse pensamento está completamente equivocado, está errado. Olha o que ele diz aqui. Os que propagam tal ensino são de dois tipos. Primeiro, têm ensinado que os sacramentos da nova lei, da Igreja Cristã, justificam e conferem graça, contanto que não estabeleçamos uma barreira de pecado mortal. Olha só, mais um erro. No sacramento em si não tem poder. O batismo em si não purifica. Ele simboliza, ele mostra aquilo que Cristo já fez. Então, se ele não for recebido com fé, de nada vale. É aqui que ele vai dizer. E aqui, na página 219, inclusive, ele vai tratar sobre um erro da Igreja Romana na interpretação de Agostinho, do grande teólogo da Igreja Cristã, Agostinho de Hipona. Olha só o que ele vai falar aqui. Na página 218 eles dizem: eis a afirmação de Agostinho: os sacramentos da antiga lei só prometiam salvação, os nossos, porém, Adão. E muitos usam essa frase para dizer que há eficácia nos sacramentos em si mesmos. Mas não é isso que Agostinho disse. Em outro lugar, ele escreveu: os sacramentos da lei mosaica prenunciaram Cristo, mas os nossos o apresentam. E aí ele esclarece esse erro. Ele diz assim: é como se ele dissesse, aqueles o representavam quando ainda era guardado. Os nossos, porém, exibem-no como o presente, o qual já foi dado. Então não é que os sacramentos têm poder em si, mas os sacramentos da nova aliança mostram o Cristo presente. Ele diz aqui: portanto, que se considere um princípio estabelecido que os sacramentos têm a mesma função que a palavra de Deus: oferecer e apresentar-nos Cristo, e nele os tesouros da graça celestial. Mas esses nada valem e de nada aproveitam,
aos homens, a menos que sejam recebidos por eles com fé. Então, nada vale a participação nos sacramentos sem fé e sem o objetivo que é apresentar Cristo. Eles não têm poder em si mesmos, mas eles levam-nos às promessas de Deus e, é claro, em Cristo. Qual é o sentido dos sacramentos? Ele diz aqui: seu único ofício é atestar e confirmar a nós o beneplácito de Deus para conosco. Então, é esse o sentido, confirmar o que está na palavra. Nós estamos vendo ali naquele sinal visível algo que está na palavra, confirmando a nossa fé. Eles anunciam e exibem aquelas coisas que nos são dadas pela liberalidade divina. Ele vai falar de alguns sinais e depois, na página 222, ele fala da circuncisão como um sacramento judaico. Olha o que ele vai dizer aqui. Pois a Abraão e aos seus descendentes prescreveu-se a circuncisão. A esta mais tarde anexaram-se purificações e sacrifícios da lei de Moisés. Esses foram os sacramentos dos judeus até a vinda de Cristo. Então, os sacramentos do Antigo Testamento eram apenas sombras daquilo que estava por vir. Eram anúncios de Cristo, de que Cristo viria. Eram promessas feitas com relação ao que Cristo representaria para nós no futuro. Ele diz assim: quando em sua vinda foram cancelados, instituíram-se 2 sacramentos que a igreja cristã usa agora: o batismo e a ceia do Senhor. Nós temos os sacramentos do Novo Testamento em substituição aos sacramentos do Antigo Testamento. Quais são os sacramentos do Antigo Testamento? A circuncisão e a Páscoa. E nós temos agora o batismo e a ceia. O batismo substituiu a circuncisão e a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Deus é um Deus coerente. Ele nos dá uma aliança perfeita que foi mostrada paulatinamente o caráter de Cristo e a sua função. E assim, quando Cristo vem, não há mais necessidade de derramamento de sangue, como havia na questão tanto da circuncisão como com relação à Páscoa. Agora nós temos um sacramento que mostra a plenitude da graça de Deus. Assim como do Antigo Testamento apontavam para o que Cristo ia fazer, o do Novo Testamento apontam para o que Cristo fez. Por isso que os sacramentos do Antigo Testamento são chamados cruentos, ou seja, havia necessidade do derramamento de sangue. Os do Novo Testamento, incruentos, ou seja, não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque Jesus já morreu e já derramou seu sangue, significando assim a nova aliança, o que ele fez por nós. Ele disse aqui: já ensinamos que eles são selos, os sacramentos, pelos quais as promessas de Deus são seladas. Além disso, fica bem claro que nenhuma promessa jamais foi oferecida aos homens, exceto em Cristo. Então, o sacramento em si não tem valor se ele não for associado com o personagem principal, que é o próprio Cristo. Os do Antigo Testamento apontavam para ele como nosso Salvador, e os do Novo Testamento apontam para ele como nosso Salvador, que já realizou a salvação. Enquanto no Antigo Testamento ele estaria para realizar, ele era o Messias esperado, aguardado. No Novo Testamento, ele é o Messias confirmado. E assim, ele exibe a sua salvação naquela cruz e na sua ressurreição. Página 225 vai falar sobre o batismo. O que significa o batismo, hein? Ele diz aqui:
O batismo nos foi dado por Deus, primeiro, para servir a nossa fé diante dele. E segundo, para servir a nossa confissão diante dos homens. O batismo seria um símbolo e uma prova de nossa purificação. Todos os nossos pecados são abolidos, remitidos e obliterados. Pense no significado da água, né? Por que a água? A água é o agente universal da limpeza. Então ela simboliza o que Cristo fez por nós. Todos os pecados foram pagos, foram limpos, foram lavados por Cristo na cruz. Então, no momento do batismo, quando eu vejo aquela água ali sendo derramada, sendo aspergida sobre a cabeça das pessoas, eu estou vendo com os meus olhos aquilo que Deus fez no meu coração, ou seja, sua purificação, o perdão dos pecados. É para isso que serve o batismo. Ele vai dizer na página 226, cita o texto de Efésios 5:26 e diz assim: pois Paulo não pretendia afirmar que nossa purificação e nossa salvação são efetuadas por intermédio da água, ou que a água seja em si o instrumento de purificação, regeneração, renovação. Tampouco que temos aqui a causa da salvação, mas simplesmente que nesse sacramento recebem-se o conhecimento e a certeza de tais dons. O sacramento é dado para nós. Não é para ajudar Deus na salvação, porque a salvação é obra dele, é obra do sacrifício de Cristo. Então, na hora que nós vemos toda aquela dramatização da água sendo derramada ali, é para que o conhecimento do que Cristo fez por nós venha à tona. Por isso nós fazemos assim, por isso nós fazemos essa ordenança. Nós estamos conhecendo, lembrando, entendendo o que Cristo fez por nós naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. Então a água do batismo não tem poder. Olha só, o batismo nos pecados posteriores. Tampouco devemos pensar que o batismo só nos foi conferido com vistas ao tempo pretérito, de modo que, ao cometermos novos pecados, nos quais incorremos após o batismo, devamos buscar novos remédios. Tem muita gente que cai nesse erro até hoje, achando que depois o batismo foi só para os pecados do passado, né? Pessoa batizada, então os pecados do passado antes do batismo foram pagos. A partir de agora, se eu pecar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer a novas estratégias, porque desse dia que eu batizei em diante, para trás está perdoado, adiante é minha função buscar uma salvação. Pelo contrário, né? O batismo simboliza o perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, assim como Cristo morreu uma vez só em favor dos pecadores, o batismo é um só e simboliza que Cristo fez por nós. Não há necessidade de outros batismos. Há pessoas que, após terem sido batizadas em algumas igrejas, após cometerem alguns pecados, inclusive vergonhosos, a igreja chama a pessoa e batiza ela de novo. E depois, se cometer um outro pecado, dependendo do tipo, batiza de novo. Não é assim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O batismo é um só e simboliza de uma vez por todos os nossos pecados. Não há necessidade de ficar batizando de novo, né? Olha só o que ele diz aqui. Somos uma vez para sempre, na página 227, uma vez para sempre lavados e purgados para toda a nossa vida. Portanto, sempre que fracassarmos, devemos evocar a memória de nosso batismo e fortificar nosso coração com essa lembrança, para que sempre estejamos seguros e confiantes do perdão dos pecados, né?
Então, sempre que nós pecarmos, nós fracassarmos, devemos nos lembrar do batismo, porque o batismo simboliza aquilo que Jesus já fez por nós, purificando-nos, né, de todos os nossos pecados. Porém, né, mesmo que você saiba disso, né, que todos os seus pecados estão perdoados em Cristo, o batismo não pode ser usado, e essa doutrina não pode ser usada para dar lugar ao pecado. Olha o que ele diz aqui: não devemos tomar a liberdade de pecar no futuro como se nos fosse ensinado aqui o uso de tamanha ousadia. Ao contrário, essa doutrina é dada somente aos pecadores que gemem, fatigados e abandonados sobre os seus pecados pessoais, a fim de que tenham como erguer-se e alentar-se, de modo que não se vejam imersos em confusão e desespero. Então, não é um salvo-conduto para pecar. Pelo contrário, conhecer a Deus, receber o batismo, fazer parte da igreja, significa que agora eu vivo uma nova vida para Deus. Mas eu vou tropeçar. E quando eu tropeçar, eu devo me lembrar de que eu fui perdoado. Então, é para aqueles que realmente reconhecem a sua necessidade de perdão diante de Deus. E não para aqueles que acham que têm a salvação e podem pecar, e têm licença para pecar à vontade. Isso daí, Calvino diz que alguém fazendo isso só está atraindo para si a ira de Deus. Olha só o que ele diz aqui: aqueles que, valendo-se da impunidade, saem em busca de ocasião e licenças de pecar, outra coisa não provocam senão a ira e o juízo de Deus. Na página 228, ele vai dizer que Paulo aproveita a ocasião da exortação, de Romanos 6,8, para dizer: se somos cristãos, devemos estar mortos para o pecado e vivos para a justiça. É isso que significa. Estou morto agora para o pecado. Então, o batismo é uma confirmação de que Jesus pagou todos os nossos pecados. Não é uma licença para pecar, mas pelo contrário, é um atestado de que o pecado está morto na nossa vida. Por isso devemos viver em novidade de vida, viver para a justiça. E mostra para nós o que Cristo fez por nós de forma perfeita e cabal, não sendo necessidade, não havendo necessidade de nenhuma outra penitência ou de nenhuma outra forma para receber o perdão, mas a fé em Cristo é a causa suficiente para nós termos o perdão dos pecados. É isso que ele vai dizer aqui. Com relação ao pecado original, na página 230, olha só o que ele vai falar. É muito óbvio quão falso é o ensino propagado por alguns, no sentido de que, através do batismo, somos libertados e isentos do pecado original. De maneira nenhuma, né? O batismo não remove o pecado original. Devemos notar cuidadosamente esses dois pontos. Primeiro, somos viciados e corrompidos em todas as partes de nossa natureza, já estamos justamente condenados em virtude tão somente de tal corrupção e convencidos diante de Deus, perante o qual nada é aceitável senão a justiça, a inocência e a pureza. Então, primeira coisa a considerar é a nossa natureza caída. Assim que o pecado entrou no mundo, nós somos comprometidos de forma radical, quando a gente fala de depravação total, né, também não significa que o homem está totalmente depravado, que não haja mais nenhuma fagulha ali da graça de Deus. Não. A doutrina da depravação total é melhor entendida dessa forma. É uma depravação radical, não uma depravação completa. Significa que o homem está nas suas faculdades, a sua mente, o seu intelecto, a sua vontade, seus sentimentos estão comprometidos com o pecado.
Mas se não houvesse ali nenhuma fagulha de bondade, da graça de Deus, da imagem de Deus, o homem estaria completamente no outro patamar. Então, é melhor a gente dizer doutrina da depravação radical do que da depravação total, né? Porque muita gente pode entender que o homem está completamente manchado pelo pecado. Não, ele está manchado na sua inteireza, mas aí ainda há no homem alguns atos de bondade, de justiça, que não podem agradar a Deus sem um coração com fé, porém ainda estão no homem. É isso aí que nós chamamos também de graça comum, né? É Deus freando o pecado no homem, e essa certa bondade, gentileza que nós encontramos em pessoas que não são crentes, isso é parte do vestígio da imagem de Deus que permanece no homem. Então a imagem de Deus não foi completamente removida, ela foi manchada pelo pecado. Por isso podemos falar sobre a depravação radical, ou seja, ela comprometeu-nos radicalmente em todas as esferas do nosso ser, mas ainda há ali uma parte, né, que permaneceu da imagem de Deus. E as crianças? Olha só o que ele vai dizer. Inclusive as criancinhas portam em si sua condenação desde o ventre materno. O Salmo 51:5. Quer dizer, a criança já nasce em pecado. Davi disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Então, muito embora não tenham produzido os frutos de sua iniquidade pessoal, já trazem a semente velada em seu íntimo. Então, toda criança já nasce pecadora, já é pecadora em si mesmo, né? Isso está na palavra de Deus, né? Não é invenção de João Calvino, não. Aqui ele vai falar também, em segundo lugar, essa perversidade nunca cessa em nós, mas continuamente gera novos frutos. Então, por que o batismo não remove o pecado original? Porque nos mostra, mais uma vez, que nós ainda somos pecadores, né? E aqui ele vai falar sobre as obras da carne. De fato, o batismo promete-nos o afogamento de nosso faraó e a mortificação de nosso pecado, mas não de um modo que já não exista ou não nos cause problema, mas somente para que já não nos vença mais. Se fielmente nos assenhorarmos da promessa dada por Deus no batismo, estes não mais dominarão ou reinarão. Então é para isso que serve o batismo, né? Ele não removeu o nosso pecado, no sentido de que no momento do batismo nós já não somos pecadores, é outro erro, né? Nós permanecemos pecadores, permaneceremos, infelizmente, pecando até o momento da morte ou, né, da ressurreição final, né, se aqueles ainda estiverem vivos na vinda de Cristo. Então o pecado original permanece, o pecado no homem permanece, porém o batismo serve para nos lembrar que o pecado já não tem domínio sobre nós. Precisamos nos assenhorar, ou seja, pegar essa promessa firmemente de que Cristo já nos libertou, para que sirva como uma base para resistência contra o pecado. É isso que ele fala aqui. Na página 234, ele vai falar sobre o batismo como pública profissão de fé. Ele fala assim: o batismo serve como nossa comunhão diante dos homens. Aliás, ele é a marca por meio da qual professamos publicamente que desejamos ser reconhecidos como o povo de Deus, por meio da qual testificamos que concordamos em cultuar ao mesmo Deus em uma só religião, com todos os cristãos, por meio da qual finalmente afirmamos abertamente nossa fé. Assim como na circuncisão, né? Pessoa que queria fazer parte do povo de Deus
tinha que se circuncidar, o homem, né? Precisava ser circuncidado. Assim também, todo aquele que quer fazer parte do povo de Deus se identifica com o povo de Deus com o sinal que todos aqueles que professam a fé se identificam, que é o batismo. Então a pessoa declara publicamente que crê em Jesus e assim recebe o sinal da purificação, daquilo que Cristo já fez na vida dela. Então, a pessoa que já é batizada com o Espírito Santo, ou seja, já crê no Senhor Jesus de coração, já recebeu a fé, essa pessoa agora publica a sua fé e se identifica com a igreja por meio de um símbolo instituído por Jesus, né, no qual ali significa e sela esse momento da promessa da purificação, que é o batismo. Com isso, ele quis dizer que ao serem batizados em nome de Cristo, também se haviam devotado a ele, jurando compromisso ao seu nome e empenhando sua lealdade diante dos homens. Esse é um momento muito importante, né? Quando nós professamos a nossa fé. Sempre gosto de me lembrar do nosso pastor Gilécio, que sempre dizia, né? O momento da profissão de fé é um momento de muitas mentiras, porque muita gente professa a fé e logo se esquece dos seus compromissos, né? Mas olha, irmãos, devemos nos lembrar o seguinte: quando nós professamos a fé, quando nós somos batizados, não é para o pastor que nós estamos fazendo promessas, não é apenas para a igreja que está reunida que nós estamos fazendo promessas. Nós estamos dizendo que nós somos soldados que estão dispostos a servir a Jesus. Então essa promessa é para Deus, não é para os homens. Por isso, se você já fez a sua pública profissão de fé, já se batizou, né, mas está usando disso como licença para o pecado de forma irresponsável, não é diante dos homens que você vai ter de se justificar apenas, mas também diante de Deus. Então fica aí o alerta para todos nós que já professamos a nossa fé. Quem ministra o batismo? Olha a página 236. Ora, supunha-se ser verdadeiro que determinamos que não deve tomar um sacramento da mão daquele por quem é ministrado, mas, por assim dizer, da própria mão de Deus, da parte de quem, sem dúvida, ele é enviado. Aí, olha só o que ele diz aqui, que interessante. Por exemplo, entre os homens, se uma carta é enviada, não faz diferença de quem ou de que classe é o carteiro. O que significa isso, né? O meu batismo vai ter mais importância se for ministrado por um pastor, por exemplo. Se o Hernandes Dias Lopes faz o batismo do seu filho, ele vai valer mais do que o batismo do pastor Ítalo, por exemplo. Se o Augusto Nicodemos fez o seu batismo, ele vale mais do que o batismo de qualquer outro pastor? De modo algum, né? Então, a eficácia do batismo não está em quem batizou. E até porque, mesmo assim, né? Vamos pensar, e se por acaso um pastor que batizou uma pessoa deixa de ser pastor, né? Ou é disciplinado e não se torna nem servo de Deus mais? Acontece, né? Alguns apostatam da fé. E aí? Meu batismo não é válido mais? É claro que é válido, porque a eficácia do batismo não está no ministro em si, mas está de Deus. O ministro é apenas, como o Calvino diz aqui, é apenas o carteiro, né? Apenas aquele que está enviando a carta. Mas de quem nós recebemos, na verdade, o batismo é da mão do próprio Deus. Isso é muito importante. A importância do sacramento não se dá por quem ministra, mas pelo significado e por Deus quem envia. E é claro, né?
o sacramento deve ser ministrado por alguém enviado por Deus, pela igreja, no caso pela igreja, alguém ordenado para tal. Nesse momento de pandemia, nós vemos aí muitas pessoas tomando pão e vinho na internet como se pudessem ministrar os sacramentos para si mesmas, né? E isso é um erro, né? Ninguém pode tomar um pão e um cálice e de forma indigna se colocar como um representante de Deus, porque só a igreja é que vai atestar, a igreja que envia vai atestar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então, muito cuidado nessa época aí, muita gente cometendo esse erro. Se você quer saber mais disso, nós temos um vídeo falando sobre isso no nosso canal, uma refutação a essa prática da ceia online. Depois você assiste aí no canal. E a última pergunta aqui de hoje é: por que batizar crianças? Olha só o que Calvino vai dizer. Primeiro, para nos instruir nas promessas do Senhor. Segundo, para confessarmos nossa fé entre os homens. Duas partes para o uso do sacramento. E aí ele vai trazer algumas razões, né? Aqui com poucas palavras explicaremos a razão para se batizar uma criancinha. Primeiro, como uma preparação para desfrutar das bênçãos de Deus. Essa é a primeira razão. Por que batizar crianças? Porque batizando crianças nós estamos preparando-a para desfrutar das bênçãos de Deus. Ela já passa a desfrutar, né, e desfrutará. Olha só o que ele diz. Dentre aqueles a quem o Senhor chama desta vida mortal ainda na infância, ele toma alguns como herdeiros diretos do reino celestial. Porque, pois, ele não poderia aqui e agora propiciar algum sabor e os primeiros frutos daquele bem àqueles que um dia haverão de desfrutá-los plenamente. Então, é uma preparação. Aquele que já vai desfrutar da comunhão de Deus já começa a desfrutar bem na sua infância. Aí, olha só o que ele diz. Se confessarmos que ainda, desde essa idade, o Senhor escolheu o vaso de misericórdia, não podemos negar que a fé seja a única vereda para a salvação. O segundo lugar, a segunda razão que ele traz é sobre isso, sobre a fé das crianças. Ele diz aqui, o texto de Marcos 16, 16. Aquele que for batizado será salvo, e aquele que não crê está condenado. Então ele vai falar que, inclusive, algumas pessoas usam esse texto para falar que aqui se refere apenas a adultos. Mas ele diz que não. Ele diz assim, algumas pessoas, a partir da posição dessa passagem, contendem que tal afirmação só pode ser referida àqueles que tinham idade suficiente para prestar atenção à propagação do Evangelho, porque nessa passagem os apóstolos são enviados para pregar o Evangelho, então segue aquele que crê será salvo. Dizem que isso significa aquele a quem o Evangelho for pregado, mas prega-se somente a adultos. Aqui ele diz que não, as crianças também creem, né? Vai citar outras passagens aqui, João 17:3, João 3:36, João 6:53, né? Então, portanto, a opinião permanece. Ninguém é salvo senão pela fé, sejam crianças ou sejam adultos, né? Então, as crianças, o batismo se aplica corretamente às crianças, as quais possuem fé em comum nos adultos, né? Ele diz: digo apenas que todos os eleitos de Deus tomam posse da vida eterna através da fé em qualquer idade, sendo libertos dessa masmorra da corrupção. Crianças também podem crer. Por isso que o batismo também se aplica às crianças e já desfrutam dessa fé. Olha só a terceira razão. Porventura, essa razão nos falhasse, se essa razão nos falhasse, ainda teríamos farta prova
de que ao batizarmos as criancinhas, estamos obedecendo a vontade do Senhor, que quis admitir que elas fossem a eles. Então, ele usa aquele preceito que Jesus fala lá em Mateus 19,14, né? Não as impeçam de vir a mim. Não podemos impedir as crianças de tomar o batismo. Então, essa é a terceira razão. E a quarta razão é como um sinal da aliança, assim como era no Antigo Testamento. Mas o preceito estabelecido pelo Senhor sobre circuncidar os filhos dos judeus, né, ao 8º dia, deve ser para nós como um mandamento, já que nosso batismo substituiu a circuncisão. Pois na circuncisão, o Senhor prometeu aos judeus exatamente a mesma coisa, que ele seria por Deus para eles e para a sua descendência, e eles e sua descendência lhe seriam por povo. Então, assim como Deus, no Antigo Testamento, prometeu aos pais, que seriam o pai, né, o seu Deus, o Deus do seu povo, dos pais, dos filhos, das suas gerações, né, assim também Deus promete. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus têm toda a sua casa, né, e creem que a sua família é abençoada por conta disso, né? Então, por isso que todos aqueles que creem em Jesus trazem as suas crianças ao batismo, porque é sinal da aliança de Deus. A Bíblia não erra, né? Nós não temos incoerências também na Bíblia. Assim como no Antigo Testamento as crianças faziam parte da aliança por meio da circuncisão, no caso os meninos, né? No Novo Testamento agora todas as crianças, e agora incluindo as meninas, fazem parte do povo de Deus por meio do batismo. Deus não é incoerente, a sua palavra se confirma. Então, por essas 4 razões aqui, Calvino fala sobre o batismo infantil. Eu vou repetir: como uma preparação para desfrutar da bênção de Deus, pela fé das crianças, porque Jesus disse que dos tais é o reino dos céus, e como sinal da aliança, assim como no Antigo Testamento. Por isso, por essas 4 razões, ele fala sobre o batismo infantil. Perguntas, dúvidas? Leu esse trecho? Surgiu alguma dúvida aí? Mande o seu comentário, mande as suas perguntas, pode botar nos comentários, pode mandar também no WhatsApp, e nós, na medida do possível, vamos responder. Algumas perguntas para ver se você esteve ligado, hein? Primeira pergunta: o que é um sacramento? Pode escrever: o que é um sacramento? Segunda pergunta: o sacramento em si tem poder? Terceira pergunta: o que é e para que serve o batismo? E mais uma aí, questão que você está acompanhando o vídeo: em quantas partes se dividem as institutas? Então você pode mandar para o WhatsApp, também aí nos comentários nós vamos saber quem está prestando atenção nos estudos. Mais uma vez, deixe o seu comentário, o seu like, subscreva o canal, né? Se inscreva no canal, e assim você vai estar ajudando o canal da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Que Deus nos abençoe.